E eu queria que você marcasse o seguinte, em João, capítulo 20, os versículos, nós vamos ler de 1 a 31, mas primeiramente nesta parte, nós vamos ler os versículos de 1 até 18, tá? Então você faz uma marcação assim, de 1 a 18, você vai dizer assim, anotar, a grande descoberta. Porque depois da morte de Cristo Jesus, chegou o domingo, e no domingo acontece a grande descoberta. As mulheres foram até o sepulcro logo cedo e já perceberam que a pedra estava revolvida. E, portanto, já era o sinal de que Cristo havia ressuscitado. Esta é a grande descoberta. Então, de 1 até 18, você vai marcar aí, tá bom? Bota um sinalzinho do lado, no seu smartphone, coloque uma cor para definir os versículos de 1 a 18 e marque lá, a grande descoberta. E depois dos versículos de 19 até 31, não é? Você vai marcar, a descoberta é comprovada. Naquele momento que no cair daquela tarde, Jesus Cristo apareceu no cenáculo onde os discípulos estavam com as portas trancadas. Jesus apareceu no meio deles. Então aquilo que foi a grande descoberta das mulheres, agora vai se tornar mais tarde nesse texto, a descoberta é comprovada. De fato, Jesus Cristo ressuscitou. Mas vamos ler primeiro esta parte, tá bom? Do Evangelho de João, capítulo 20, os versículos de 1 a 31, mas vamos ficar agora de 1 até 18, tá bom? Para a sua anotação. Vamos então à grande descoberta. Diz assim o texto da palavra: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, viu e creu. Verso 9. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando, e enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ou o coveiro, ou hortelão, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. E Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre amado. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o meu Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Amém. Não é magnífico esse texto, irmãos? Eu não consigo ler esse texto sem derramar as minhas lágrimas. A grande descoberta.
Eu sei que ainda estava encoberto aos olhos dos discípulos a realidade de que Jesus Cristo, importava Jesus Cristo ressuscitar ao terceiro dia. Parece que a humanidade daqueles homens eram tão relevantes que eles não conseguiam se recordar do que Jesus Cristo havia dito. Aliás, Jesus Cristo ensinou tantas coisas a estes homens. Mas o que eu gosto de imaginar é o seguinte: a persistência destas mulheres. Não era só Maria. Outros textos correlatos nos evangelhos sinóticos diz que a Maria e as outras mulheres, as quais não é dado o nome delas, mas é a fidelidade, não é, irmãos? Parece que vai ser sempre assim com vocês, meninas. Parece que quando a luta vem, vocês se agigantam. Nós homens ficamos sempre no cenáculo, confortavelmente. E para dizer a verdade, aqueles caras estavam todos com medo, temendo pelas suas próprias vidas. As mulheres não, elas estavam firmes lá. Logo que o dia amanheceu, sendo ainda escuro, elas foram com as suas especiarias para, na verdade, fazer realmente a unção do corpo, conforme a tradição judaica, porque como Cristo, ele expirou por volta das 3 da tarde, não houve tempo necessário. Enquanto tiravam Jesus Cristo, a partir das 3 da tarde, teve que ter documento, não tinha ML, mas tinha que ter documento, tinha que ter permissão de Pôncio Pilatos, para que o corpo fosse retirado. José de Arimateia, como lemos ontem, ele foi valoroso, ele cedeu um sepulcro novo para Jesus e ali foi colocado. As mulheres foram para casa, respeitaram o sabá dos judeus, o dia do descanso, celebrando da Páscoa em família, mas separaram os perfumes caros para depois ungir o corpo de Cristo Jesus. E agora, domingo de manhã, elas poderiam ir até lá e elas poderiam então cuidar de cada detalhe. E a Bíblia diz que aí acontece o momento da grande descoberta. A primeira descoberta, como ontem vimos de maneira maravilhosa, na celebração que o coral nos presenteou. Aliás, eu vou pedir para o coral repetir o musical no final do próximo mês, no culto da noite, porque foi lindo demais. E é interessante perceber que na descoberta, existem coisas que precisam ser consideradas. A pedra daquele tempo era bem pesada, não dava para fazer isso, viu, irmãos? Tudo está mais fácil hoje. Mas eu gostaria de relembrar a vocês de várias lições que precisamos aprender a respeito do sepulcro. Jesus Cristo é um Deus extremamente organizado. Eu imagino que Jesus Cristo ressuscitando, ele não deveria se preocupar com panos que envolveram o seu corpo. Ele simplesmente transpassaria, porque ele é transcendente, todo aquele material e simplesmente ressuscitou, acabou. Mas não, a gente vê a característica de um Deus humilde, um Deus que de fato até então era 100% homem, 100% Deus, mas a partir desse momento vai se tornar de volta 100% Deus, divino. A sua matéria, o corpo seu já era corpo de glória, corpo glorificado. E aliás, é este corpo que eu e você teremos no dia da ressurreição. No abrir e fechar de olhos, os nossos corpos serão transformados, à semelhança do corpo de Jesus na sua ressurreição. Haverá aparência, mas será um corpo de glória. E aí Jesus Cristo, mulheres, acreditem, Jesus Cristo arrumou os panos. Ah, quantas mulheres pedem para a gente arrumar a cama? Obedeça, filhos, obedeça, maridos, porque Jesus Cristo arrumou a sua cama. A palavra de Deus nos diz que as mulheres chegando no sepulcro, a pedra já estava revolvida. Ela já estava revolvida do seu lugar, do seu ponto. E elas olharam para dentro, e elas quando contemplaram aquilo, já viram que o corpo não estava lá. Elas puderam contemplar o pano colocado, dobrado direitinho, e tudo estava certo, mas o mestre não estava ali. Ela correu até o cenáculo porque sabia onde os discípulos junto com Jesus tinham celebrado da última ceia. Aquele espaço alto na parte superior daquela casa. E ela simplesmente chegou
não é? Esbaforida, porque para todos que já foram para a Terra Santa, vocês sabem a distância. Não era muito longe, mas foi uma boa corrida. Ela chegou e disse simplesmente a Pedro e João, o texto nos conta isto. E disseram, olha, levaram o corpo de Cristo Jesus. Esta foi a descoberta. E a Bíblia diz que os dois saíram correndo. Claro, o garoto da história é João. Quem é que corre mais? Um velho ou um jovem? Um jovem. E a Bíblia diz, claro, que João, o evangelista, está se escondendo aqui e dizendo que o outro discípulo, aqui nesse texto ele é o outro, mas é João, o evangelista. Você percebe que o Cristo da tumba é humilde. O João que corre para a grande descoberta é humilde. Ele não quer nem que o seu nome apareça no evangelho. E ele diz, o outro discípulo, que era mais jovem, correu mais depressa, chegou até o sepulcro, olhou, viu os panos e o lugar onde jazera o corpo de Cristo Jesus e não entrou. E aí chegou Pedro. Pedro já chegou e já pulou para dentro do sepulcro, impetuoso. Como é gostoso a gente perceber que a igreja de Cristo Jesus tem pessoas diferentes dentro dela. Pobre é o homem que, olhando para as diferenças, faz disso uma barreira de comunicação. Felizes são os cristãos que, vendo pessoas diferentes, dizem, puxa, é assim que Deus vai nos usar para a glória dele. Ah, Pedro não teve dúvida, entrou lá dentro. Eu imagino Pedro entrando, irmãos, eu acho que Pedro estava tão eufórico e dizendo que eu acho que Pedro procurou Jesus debaixo do pano. Ele olhou de um lado, olhou do outro e virou daqui e disse, é mesmo, ressuscitou. E eles voltaram para contar para os outros que levaram o corpo de Jesus Cristo. Apesar que João diz o seguinte, eu criei, e esse crer dele, dizem os teólogos, é a fé professa de quem cria no poder da ressurreição de Cristo Jesus. Como alguém que não mais veria Jesus Cristo. Ele passou da morte para a vida, acabou. Simplesmente isso. É isso que ele creu. Não veria mais o bom mestre. Mas esse não foi o plano de Deus. E agora, Maria fica sentada à beira do sepulcro. E agora ela olha para dentro do sepulcro e ela vê dois varões vestidos de branco. Um à cabeceira e outro aos pés. Que perguntaram a ela, por que você está chorando? Levaram o meu mestre e eu não sei onde o colocaram. Se vocês puderem me dar direções, eu preciso ungir o corpo dele. Outro texto correlato, não o de João, diz que o anjo disse, e é bonita a frase, por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? E aí vem a grande descoberta, que o nosso mestre não foi detido pela morte, irmãos. Ele venceu a morte, e se ele venceu a morte, eu e você podemos ter vida e vida em abundância. Nós não seremos resto de população, nós seremos bênçãos no mundo em que estamos vivendo. Porque a bênção e o poder da ressurreição de Cristo está sobre a minha vida e a tua vida. E nós temos que viver nesta certeza. Naturalmente os acontecimentos que acontecem ali são marcantes. Há um segundo momento em que a mulher ouve uma voz que diz assim, mulher, por que você está chorando? Uma das palavras mais lindas que um homem podia dizer no tempo de Jesus a alguém do sexo oposto, mantendo toda a distância e descrição da cultura judaica, era dizer, mulher. Era o termo mais nobre para descrever alguém. Hoje se tornou simplesmente gênero, mas naquele tempo era distintivo. Quando aquele homem atrás de Maria disse, mulher, por que choras? Ela imediatamente se levantou, achando que fosse o coveiro, e agora ela olha para Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo, ele estava com um corpo de glória, havia diferença no corpo dele. E ela não notou a diferença. E agora a descoberta começa a ser comprovada.
ele diz: Maria. Agora a voz era a mesma. Agora era o nome dela. Eu amo esse texto, sabe por quê, igreja? Porque o nosso Deus é um Deus pessoal. O Deus do Antigo Testamento era o Deus de Israel. O Deus do Novo Testamento é um Deus pessoal. É o Deus da Maria. É o Deus de José. É o Deus do Wagner. É Deus de cada um de nós. Eu queria que você agora me ajudasse. Eu queria que você dissesse bem alto o teu nome. Vamos lá? 1, 2, 3. Não ficou bom. Vamos lá? 1, 2, 3. Deus é um Deus pessoal. Ele é um Deus que conhece o teu nome, conhece a tua vida, conhece a tua entranha, conhece o teu ser. Desde quando você estava informe no ventre de sua mãe, Deus te conhece, Deus sabe os teus dias, Deus sabe tudo a teu respeito. E Ele te chama pelo nome. E um dia na eternidade, Ele vai te dar um novo nome. E esse será teu nome eterno. Se prepare para Ele. Agora lembre-se, quando Ele chamou aquela mulher de Maria, pronto. O que ela fez? Provavelmente se prostrou aos pés de Jesus Cristo, quis agarrar o pé e beijar o pé de Jesus. E Jesus diz assim: não, mulher, não me toque, porque o meu corpo é de glória. Este é o corpo preparado para subir aos céus. Não me toque, não faça isto. Mas é interessante que Tomé, que não creu, não é verdade, igreja? Jesus disse para ele: pode me tocar. Veja as marcas. Tomé, deixe de ser incrédulo e passa a ser um crente. Mas Maria lhe disse: não me toque. Não é chegada ainda a minha hora. Mas vá, diga aos meus discípulos que eu subo para o meu Pai. E ele falou no presente contínuo do verbo. Jesus Cristo ficaria mais dias sobre a face da terra. Eu estou subindo no presente contínuo do verbo. Vou ver vocês várias vezes, até o dia que eu marco o encontro e subirei aos céus. E é claro que a palavra Rabone, mestre, é o coração humilde de uma mulher que ao longo da sua existência, Maria Madalena, aprendeu muito com o mestre. No dia da ressurreição e da descoberta gloriosa, eu e você somos convidados a fazer de Cristo não somente o nosso Salvador, mas o nosso mestre, aquele que ensina coisas novas a cada dia. E eu devo aprender com Ele. Para isto, vá até a Bíblia, a fonte inesgotável do conhecimento da pessoa do nosso Rabone, o nosso bom mestre, o nosso amado mestre. É ali que nós temos resposta para a nossa existência. Esse livro nos lê. Antes mesmo de nós lermos este livro, é o que diz o teólogo. A Bíblia Sagrada nos lê, antes mesmo de nós lermos ela mesma. Esse livro nos conhece. Por favor, conheça esse livro e faça dele uma ferramenta para teu crescimento espiritual, mas acima de tudo, para a glória do nosso Deus maravilhoso. Daqui a pouquinho vamos voltar e falar da experiência dos apóstolos naquele cenáculo, simplesmente lendo e de maneira devocional, procurando aplicar ao seu coração essas verdades bíblicas. A partir do verso 19 do capítulo 20 de João nos diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana, irmãos? Domingo. Vocês se lembram que os judeus sempre guardavam o sábado. É por isso que o sábado dos cristãos virou o domingo. Por qual motivo? A ressurreição do mestre. Essa era a marca distintiva entre judeus e judeus cristãos. Aí, repetindo então o verso 19, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse
Paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz sejam com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E aí com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, esses serão perdoados. E se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estavam com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na sua presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém. Então eu quero perguntar, você é uma pessoa que crê em Jesus Cristo? Você é um crente, sim ou não? Ok. E se houver alguém aqui que não creia, eu quero desafiar você a crer nesse Cristo maravilhoso. É interessante perceber nesta segunda parte do raciocínio que cada dúvida é comprovada. E não somente por uma semana, por mais 40 dias Jesus esteve aparecendo a vários dos seus discípulos de maneira inegável, para que ninguém duvidasse não somente da sua morte, mas o poder da sua ressurreição. A maioria das pessoas que não creem em Deus dizem assim: pastor, mas este livro foi escrito por homens. Sabemos que foi escrito por homem, mas a Bíblia diz que homens inspirados, instruídos por Deus, eles escreveram as Escrituras Sagradas. Amada igreja, não sejamos tolos. Se eu desse agora mesmo uma redação para cada um de vocês, irmãos, eu teria nesse auditório 1.200 redações diferentes uma da outra. Agora explica para mim, como que homens separados por 1.500 anos, separados por quilômetros de distância, como eles poderiam escrever a respeito da mesma coisa? Homens que não conversaram entre si, como poderia? Impossível. Por detrás das Escrituras Sagradas existe o Espírito Santo de Deus, e louvado seja Deus pelo seu Espírito Santo. É Ele que inspira, é Ele que instrui, é Ele que sussurra nos nossos ouvidos até hoje a vontade do Pai. E agora a grande descoberta é comprovada. No cair da tarde daquele dia, quando Maria e as mulheres tiveram aquele encontro no sepulcro, agora o encontro vai ser no cenáculo, naquele mesmo lugar onde que aqueles homens estavam trancados. E agora está aí o nosso corpo de glória, semelhante ao de Cristo. A gente atravessa a parede. Quando eu era criança eu brincava de ser invisível. Eu gostava de mágicas. Eu gostava de fazer truques para os meus irmãos mais novos. O meu auditório como mágico durou pouco tempo, porque eles cresceram e descobriram todos os truques. Mas nós estamos falando de truque aqui não. Nós não estamos falando de mágica. Jesus atravessar as paredes e se colocar no meio deles. Nós estamos falando do poder de Deus. É pelo poder de Deus que Ele se manifestou. E agora Ele diz: ei, paz seja convosco. Parece que aqueles que creem precisam de paz, e aquele que duvidou precisa de paz. Precisamos de paz na nossa vida. E Jesus,
é o príncipe da paz. Ele pode te dar paz. E é por isso que por repetidas vezes Jesus Cristo aparece e diz: ei, fiquem tranquilos, tenham paz entre vocês, fiquem em paz. E agora, Jesus Cristo sopra o Espírito Santo de Deus sobre eles. Quando é que o Espírito Santo vai descer sobre toda a carne, irmãos? Quando é que vai acontecer isto? Ou quando aconteceu isso? Vamos lá. No Pentecostes. Mas agora, Jesus sopra o seu Espírito sobre aqueles homens, para dar paz absoluta, tirar o medo e dar ousadia para aqueles homens. Porque nos dias que se seguiriam, eles precisariam até o Pentecostes de ousadia espiritual. Eles estavam confusos. Os acontecimentos daqueles dias confundiram a mente deles. Mas Jesus Cristo quer clarear a mente deles e dizer: recebam o Espírito. Recebam o Espírito. E quando Jesus literalmente soprou, porque a palavra pneuma significa vento, sopro, ele soprou literalmente. E eles receberam o Espírito Santo de Deus. Aquilo que seria derramado lá no Pentecostes, os discípulos já receberam. E agora, a partir desse momento, Jesus Cristo diz: vocês estão no mundo com uma missão. Parece que Jesus Cristo não gosta de pessoas desocupadas. Aliás, quando lemos Atos dos Apóstolos, Jesus Cristo não usou ninguém que estava desocupado. Se você quer ser usado por Deus, trabalhe no reino de Deus. Se envolva, seja um voluntário. Porque quando somos voluntários e trabalhamos para Deus, vem repentinamente o nosso Deus Todo-Poderoso, nos apanha e diz assim: eu tenho uma obra específica para você fazer. Esse é o nosso Deus. E agora Ele diz que existe paz, Ele sopra o Espírito e já dá uma missão para esses homens. E diz: ei, nós precisamos espalhar essa notícia para o mundo inteiro. E isto Deus não vai dar aos anjos, não vai dar a nenhuma criatura na face da terra, mas está dando a vocês. Vão, pregue esse evangelho. Os homens precisam ser absolvidos dos seus pecados. Os homens precisam ser absolvidos das suas transgressões. E eles só poderão viver isto se houver quem pregue. Vão, pregue esse evangelho. A igreja já nasce no dia da ressurreição com uma missão: proclamar a Jesus Cristo. Você tem ajudado a igreja sua a proclamar e a proclamação? Você tem orado? Você tem contribuído? Você tem participado para que a obra de Deus se agigante na face da terra? Faça isto sempre em tua vida e tua existência, porque nós já nascemos na ressurreição com uma missão, e uma missão maravilhosa, irmãos. Nunca podemos negligenciar a obra de missões. A obra de missões tem que palpitar no teu coração. O seu coração se comove com a obra de missões? Naqueles atentados terríveis desta semana, a primeira pergunta que vem à minha alma é se as pessoas que foram vitimadas por aquela violência, se elas conheciam a Cristo Jesus. Da multidão que também morre a cada final de semana, assassinado pelas ruas e pelos becos do nosso Brasil, urge no meu coração um sentimento: será que são salvos? Será que eles conheceram a verdade? Porque no dia da ressurreição, eu e você, na pessoa dos discípulos, já nascemos com uma missão. Todos nós somos propagadores desta verdade. E temos que, através da igreja local, tornar o nome de Jesus Cristo conhecido. Mas também eu e você somos, da parte de Deus, fiéis testemunhas daquilo que Jesus Cristo fez naquela cruz e do poder da sua ressurreição. E nós já recebemos do seu Espírito. Já tem que ter realmente ousadia no nosso coração, o de proclamarmos Jesus Cristo às pessoas que estão ao nosso redor. A igreja não pode se calar, ela tem que proclamar Jesus Cristo, esperança para uma nação como a nossa, quebrada, abatida. É neste tempo que devemos realmente proclamar esse Cristo Jesus. E estaremos aí para dizer que Jesus Cristo morreu sim, mas ressuscitou. E dizer
sem dúvida nenhuma, de que a descoberta agora é comprovada. E vamos dizer aos Tomés: põe a tua mão, toque em Cristo. Não tenha dúvidas, que você não seja um incrédulo, que você creia nesse Deus Todo-Poderoso. Essa é a nossa fé, essa é a nossa mensagem. Já nascemos com essa mensagem na veia, esse é o nosso DNA, irmãos. Acabei de receber agora um e-mail do pessoal da Associação Wycliffe, dizendo que a reunião do dia 4, o David Byron não poderá estar conosco para uma reunião menor aqui em nossa igreja. Estamos traduzindo a Bíblia, junto com a ajuda de muitos irmãos, uma língua disponível para as línguas indígenas. Ele tem que correr para Gana, onde alguma coisa aconteceu com os nossos missionários. Eles estão precisando de ajuda. O que fiz eu? Na mesma hora orei pelos meus irmãos em Cristo de Gana. Orei por aquela nação. E escrevi rápido para o David dizendo: David, pode correr, vai ajudar os nossos irmãos e os tradutores da Bíblia em Gana. Pode deixar aqui a Igreja Boas Novas com a responsabilidade que é dela, realmente de cuidar dessas traduções. E faremos com todo zelo, com todo carinho. Sabe por quê? A missão está ainda inacabada, igreja. Precisamos ir pelo Brasil afora e até os confins da terra com essa mensagem redentora. Não podemos, diante de um túmulo vazio, entender que exista corações vazios, porque a única resposta de Deus para um túmulo vazio é preencher o coração de dúvida daqueles que duvidam. E nós precisamos dizer ao mundo: existe uma cruz vazia, um túmulo vazio, para que o coração do ser humano seja cheio e completo da presença eterna do nosso Espírito Santo que procede do Pai. E quando nós lemos um texto deste, eu pergunto a vocês: quando Jesus olhou e disse: Tomé, na primeira vez você não estava aqui, meu filho, mas agora você está. Tomé, eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Pode tocar no meu lado, pode tocar na minha mão, pode fazer isto. Eu pergunto para a igreja: ele tocou? Ele tocou, a igreja? Ele tocou ou não? Os teólogos dizem que simplesmente ele se prostrou e disse: meu mestre, meu Deus, eu creio que tu és o Filho de Deus. É nesta condição, amada igreja, é que nós devemos colocar todo homem na face da terra. Diante das suas dúvidas e incredulidades, o povo de Deus, através da palavra de Deus, nós temos resposta para o mundo. E eu e você somos respostas para esse mundo. No lugar onde você trabalha e você exerce a sua influência, dentro do teu lar, por onde você anda, você é resposta de Deus para este mundo. Não negue aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Seja da parte de Deus testemunha. Porque em Atos dos Apóstolos Deus nos diz: e Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que Jesus Cristo é aquele que realmente venceu a morte e hoje está vivo. Isso tem que ser a mensagem do nosso coração. Vai almoçar fora? Vai aproveitar esses dias e comer um bacalhau? Façam isso, por favor. Mas se alguém for te servir, se for uma comida por quilo, não esqueça de orar pelas pessoas que estão te servindo. Pergunte o nome delas, porque vocês aprenderam na primeira parte que o nosso Deus é sempre pessoal. Pergunte o nome. Identifique sua família. Diga: nós somos cristãos, acabamos de sair da igreja agora e celebrar a ressurreição. Como é seu nome, querido? Como é seu nome, querida? Você permite que nós oremos por você? Irmãos, vamos erguer altares por esta cidade, porque quando um crente ora, os altares são erguidos. Mas o que temos feito nós? A gente enche a pança, sai do lugar e ninguém sente o aroma de Cristo, o perfume de Cristo, a luz de Cristo na vida desse povo que se chama pelo nome de Deus.
Somos quais agentes secretos do Senhor, que para alguém para descobrir que somos cristãos, vai ter que investigar, vai ter que fazer uma lava-jato, vai ter que investigar minuciosamente. Ah, você é cristão. Dias atrás eu estava comendo um pastel na feira. Ah, mas irmão, isso é uma bênção. Eu estava soprando o meu pastel. E a mulher pasteleira, amiga nossa, olhinho puxado, disse assim: pastor, tá gostoso? Eu falei: não, eu estou ainda soprando o vento, mas está um cheiro bom. Esse é o meu predileto. Uma pessoa que está do outro lado já logo disse: você é pastor, é? Sou. Aí ele falou: ah, que bom, porque eu também sou crente. A japonesa disse: você é crente? Meu Deus do céu, se você é crente, eu já estou no paraíso. Irmãos, pedi licença e fui embora. Porque tem cristãos desse jeito. Só tem igreja de cristão, mas não são genuínos cristãos. Estão simplesmente povoando nossas igrejas, mas são crentes infantis que ainda não cresceram em maturidade. Temo muito no meu coração que a igreja dos dias atuais está dando o que o povo quer e não o que o povo precisa, e por isso são eles infantilizados. Irmãos, nós somos chamados nesta igreja a crescer até a estatura do varão perfeito. Vamos crescer, igreja, vamos crescer. E não negue o seu testemunho, viu? Não negue o seu testemunho, porque de repente o Espírito Santo de Deus vai me colocar lá na tua empresa, e eu vou lá para orar, e vai estar você lá. E não pense que você vai passar desapercebido, porque eu vou te abraçar e beijar e dizer: meu irmão em Cristo. Imagine se o teu patrão disser: é crente, pastor? Por isso Jesus Cristo diz: Tomé, porque você viu e você creu, é isto? Felizes serão aqueles que estarão sentados em 2016 na Igreja Batista Boas Novas e em todas as igrejas minhas espalhadas sobre a face da terra, porque eles não me tocaram, eles não me viram, mas eles creem em mim. Vocês são chamados de felizes. Vocês e eu não fomos contemporâneos de Cristo, no entanto nós cremos nesse Redentor. Há fé no nosso coração, igreja, e por isso estamos rejubilantes neste dia. Não somos igual a Tomé, não precisamos tocar, não precisamos ver com os nossos olhos, mas veremos com os olhos da fé e creremos em Cristo Jesus, e por Ele viveremos em toda a nossa vida. E enquanto houver fôlego em nós, estaremos falando de Cristo a tempo e fora de tempo, contemplando a graça e a bondade de Deus. E João termina o texto dizendo: queridos, Jesus fez tantos sinais, tantos milagres, Ele disse tantas palavras, e me perdoem, eu já estou quase terminando esse livro, e eu não consegui descrever tudo que Jesus Cristo fez. Mas tudo isso foi escrito para que você não seja incrédulo, mas para que você seja um crente. E se você está aqui hoje lutando com a tua incredulidade e com a tua dúvida, eu quero desafiar você para que você toque em Cristo Jesus nesta manhã, pela fé, e não seja mais um incrédulo, e que a partir desse dia, esse domingo cedo da ressurreição, aqui em Boas Novas, você seja de fato alguém que creia nesse Deus maravilhoso, que veio como o coral e o coro da nossa igreja pôde cantar hoje, na forma de um bebezinho, andou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, que morreu sim naquela cruz,
mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje está vivo. Aleluia, aleluia. Ele está vivo. Agora qual é o propósito? Para que eu e você estejamos indo para o mundo e dizendo que Jesus Cristo é aquele que ressuscitou dentre os mortos e pode dar vida e vida em abundância para qualquer ser humano na face da terra. É promessa garantida e comprovada na pessoa bendita e maravilhosa do nosso Deus eterno.